Olá pessoal, hoje vamos tentar entender sobre o ponto de vista religioso e também sobre o ponto de vista histórico de alguns personagens bíblicos. Espero que gostem das abordagens aqui apresentadas e se gostar deixem o like, curta e compartilhem. Eliseu pelo olhar bíblico. Eliseu, no contexto bíblico, é um dos grandes profetas do Antigo Testamento, mencionado principalmente nos livros de 1º e 2º Reis. Ele foi o sucessor do profeta Elias e é conhecido por sua fidelidade, poder profético e milagres realizados em nome de Deus. Chamado ao ministério. Eliseu era um agricultor quando foi chamado por Elias para ser seu sucessor, 1 Reis capítulo 19, versículos de 19 a 21. Ele foi encontrado arando o campo com 12 juntas de bois, um símbolo de sua posição de destaque e riqueza. Ao ser chamado, Eliseu prontamente respondeu, deixando sua vida anterior para seguir Elias e servir a Deus. Sucessão de Elias. Eliseu se tornou profeta em um momento de transição e permaneceu próximo a Elias até o momento em que Elias foi levado ao céu em um redemoinho. Antes de sua ascensão, Elias perguntou a Eliseu o que ele queria, e Eliseu pediu uma porção dobrada do espírito de Elias, 2 Reis capítulo 2, versículos de 9 a 12. Esse pedido foi atendido, e Eliseu assumiu o manto de Elias, continuando seu ministério. Características de Eliseu: fé e obediência. Eliseu demonstrou uma fé inabalável em Deus e uma obediência absoluta ao seu chamado. Ele abandonou tudo para seguir a missão profética, nunca se afastando de sua vocação, mesmo diante de desafios. Milagres. Eliseu realizou muitos milagres em sua vida, que evidenciam seu poder e conexão com Deus. Alguns dos mais conhecidos incluem: purificação das águas de Jericó, 2 Reis capítulo 2, versículos de 19 a 22. Eliseu jogou sal em uma fonte de água que estava contaminada, e ela foi purificada. Multiplicação do azeite da viúva, 2 Reis capítulo 4, versículos de 1 a 7. Uma viúva estava prestes a perder seus filhos devido a uma dívida, mas Eliseu a instruiu a coletar vasilhas vazias e encher todas com o pouco azeite que tinha, que milagrosamente se multiplicou. Ressurreição do filho da Sunamita, 2 Reis capítulo 4, versículos de 18 a 37. Eliseu trouxe de volta à vida o filho de uma mulher sunamita que havia sido generosa com ele. Cura de Naamã, o leproso, 2 Reis capítulo 5. Naamã, um comandante sírio, foi curado da lepra após seguir as instruções de Eliseu para mergulhar 7 vezes no rio Jordão. Poder sobre a natureza e as nações. Eliseu também teve autoridade sobre os elementos da natureza e os exércitos. Ele previu vitórias militares, como na batalha entre Israel e os Moabitas, 2 Reis capítulo 3, versículos de 16 a 27, e suas orações resultaram em acontecimentos sobrenaturais, como quando cegou os soldados arameus, 2 Reis capítulo 6, versículo 18. Importância e legado. Eliseu é lembrado como um profeta compassivo e poderoso, cuja vida foi marcada pela intervenção direta de Deus em favor do povo de Israel. Seu ministério abrangeu cerca de 60 anos e esteve cheio de demonstrações de milagres e orientações proféticas. Ele se destaca por ser um homem de profunda fé e coragem, cuja confiança inabalável em Deus lhe permitiu realizar grandes obras. Eliseu continua a ser um modelo de obediência e poder espiritual na tradição bíblica, um servo que caminhou fielmente com Deus e foi uma grande influência sobre o povo de Israel. Eliseu pelo contexto histórico e arqueológico. A descrição de Eliseu no contexto histórico e arqueológico é mais desafiadora do que no relato bíblico, devido à natureza limitada das evidências extrabíblicas diretamente ligadas ao profeta. No entanto, a arqueologia e o estudo histórico do período em que ele viveu fornecem um pano de fundo que ajuda a entender melhor o ambiente em que ele atuou. Contexto histórico. Eliseu teria vivido por volta do século 9 a.C., durante o período dos reinos divididos de Israel e Judá. Naquela época, Israel era governado por reis como Jorão, filho de Acabe, e Jeú. Esse período foi marcado por grande instabilidade política e conflitos constantes com as nações vizinhas, especialmente a Síria, Aram, Moabe e a Síria em expansão. O Reino de Israel. Política e conflitos. O Reino do Norte,
Israel enfrentava crises internas devido à idolatria e à influência dos reis omridas, como Acabe, que trouxeram a adoração de Baal para Israel. Externamente, Israel estava em guerra constante com a Síria e outras nações vizinhas, como é registrado nas narrativas bíblicas sobre Eliseu. Influência estrangeira. A Síria, Aram, com capital em Damasco, era uma ameaça significativa. A história da cura de Naamã, o comandante sírio, reflete essa proximidade e os conflitos entre as nações. Além disso, a narrativa sobre a captura de Eliseu pelos soldados árabes ilustra os frequentes embates entre Israel e a Síria. Contexto arqueológico. Embora não existam achados arqueológicos que mencionem diretamente Eliseu, o ambiente histórico do século IX a.C. tem sido amplamente estudado, e vários aspectos do mundo de Eliseu podem ser entendidos por meio de achados arqueológicos. Samaria e o Reino de Israel. A cidade de Samaria, fundada pelo rei Onri, tornou-se a capital do Reino do Norte e um centro político e militar importante durante o período em que Eliseu teria atuado. As escavações em Samaria revelaram fortificações e palácios que indicam um reino poderoso, alinhando-se com as descrições bíblicas da dinastia de Omri e seus sucessores. Tel-Dan e a Estela de Tel-Dan. Este é um dos achados arqueológicos mais importantes relacionados ao Reino do Norte. A Estela de Tel-Dan, descoberta em 1993, menciona a casa de Davi e parece se referir a uma vitória arameia sobre os reis de Israel e Judá. Embora não cite Eliseu, o achado fornece evidências do ambiente de conflitos com Aram, que moldou o contexto em que Eliseu profetizou. A economia e a vida cotidiana. A arqueologia revela que, durante o período de Eliseu, o reino de Israel tinha uma economia agrária próspera. Ferramentas agrícolas, prensas de azeite e vinho e outros artefatos encontrados em sítios como Megido e Jezreel mostram que a agricultura era fundamental, o que se alinha com a história bíblica de Eliseu ajudando uma viúva ao multiplicar o azeite. Religião e idolatria. Escavações em locais como Hazor e Samaria encontraram evidências de cultos cananeus e adoração de deuses como Baal e Azerá, práticas que os profetas bíblicos como Eliseu e Elias condenaram. Os altares e figuras idolátricas descobertos nesses locais mostram que a idolatria estava profundamente enraizada em partes de Israel, o que contextualiza as lutas religiosas enfrentadas por Eliseu. Interpretações e legado arqueológico. Embora não existam inscrições ou artefatos diretamente associados a Eliseu, o contexto arqueológico do século IX a.C. em Israel e nas regiões circundantes fornece uma rica base para entender o mundo em que ele viveu. A arqueologia confirma muitos dos desafios que o reino de Israel enfrentava, como os conflitos com nações vizinhas, as questões de idolatria e as dinâmicas econômicas e políticas complexas. Eliseu, como figura bíblica, aparece dentro de um contexto que foi tumultuado tanto política quanto religiosamente, um tempo de transições dramáticas no qual ele emergiu como um profeta poderoso e influente. Reflexão final. Eliseu, à luz do contexto histórico e arqueológico, é visto como uma figura que operava em uma era de grande instabilidade. Embora sua existência não possa ser confirmada diretamente por evidências arqueológicas, o cenário político, social e religioso em que ele viveu está bem documentado por achados arqueológicos e históricos. Isso oferece uma visão mais ampla do ambiente em que suas profecias e milagres teriam ocorrido, adicionando profundidade ao relato bíblico. Espero que tenham gostado. Já vai deixando aquele like, curtindo e compartilhando. Até o próximo vídeo.